O pensar livremente, ainda que esteja condicionado às relações exteriores, nos dá a possibilidade da busca de um novo pensar. A sociedade do pensamento livre coloca-se na posição de mediadora de pensamentos antagônicos. Uma cooperativa que colhe pensamentos para retirar dessa produção pensamentos convergentes que possam contribuir para uma sociedade mais democrática e humanizada. O pensamento não é estático. Ele vem adequando-se ao longo das transformações da história humana. Por vezes, a impressão que se tem no que se refere à espécie humana é que é um ser inacabado e que está sempre em busca de uma nova adequação à vida. Não esperamos que você concorde com tudo que nós e nossos sócios pensamos. Nossa meta é aceitar e compreender o pensar diferente, mesmo quando não concordamos. Devemos manter a mente aberta ao novo. Boa noite, amados ouvintes. Mais uma vez na noite de hoje com vocês, final de tarde, início de noite. Sócio pensador Fiorello Agostini, para o nosso programa Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. A Sociedade do Pensamento Livre, como vocês já sabem, mas nunca é demais repetir, é uma associação de pessoas que se encontram regularmente para partilhar experiências na superação de limites, valendo-se da prática da introspecção. O que nós não fazemos? Tentar persuadir alguém a associar-se. Fazer diagnósticos ou prognósticos psicológicos ou médicos. Incentivar ou desaprovar qualquer tipo de crença ou religião. E na noite de hoje nós vamos tecer alguns comentários sobre os princípios que orientam nossos sócios, que são o seguinte: admissão de limites, busca da superação de limites, tempo para o pensamento livre introspectivo e análise da transformação. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida para discorrer um pouco a esse respeito. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timó Grande, Brunópolis, Tangará e agora no Tacílio Costa, no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, com o nosso programa Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. Como eu disse anteriormente, nós nos orientamos por princípios. Por que escolhemos princípios? Porque princípio é aquilo que não se altera. Princípios são as leis naturais que regem o mundo, a natureza, e diria até que regem a humanidade. Porque toda a ação do ser humano tem sempre uma consequência. E essa consequência normalmente é norteada por um princípio. Então, se a ação é má, se a plantação é má, a colheita é má. Se a ação é boa, se a plantação é boa, a colheita é boa. Por isso seria sempre importante a gente delinear melhor as nossas ações.
E basicamente a gente usa 4 princípios. E interessante que se é um princípio, é algo que não se altera em qualquer parte do planeta, em qualquer idioma, em qualquer credo. Porque ele tem que ser pertinente ao ser humano, não importa em que parte do globo ele se encontre. E vocês vão observar que na medida que eu for falando a respeito destes princípios que nos orientam, de fato ele é parte da sua vida. É parte da vida daquele que me escuta na noite de hoje. O princípio 1, por exemplo, nos orienta da seguinte forma: admissão de limites. Ora, esse princípio nos coloca que devemos admitir que a vida nos impõe limites. Existem limites que são colocados através das leis para que torne possível o nosso convívio social pacífico. Não é? Uma sociedade sem leis seria totalmente impossível de estabelecer qualquer tipo de convivência. Então, leis, regras são necessárias, assim como você tem regras numa empresa, assim como você tem um horário que o comércio estabelece para trabalhar, não é? Assim como existem normas cotidianas dentro da sociedade, não é? Até para um baile de gala existe um tipo de roupa com a qual você deve ir, você não vai entrar de bermuda e chinelo de dedo, que você não vai ser aceito. Então esses limites, de certa forma, eles nos são impostos para organizar a nossa vida coletiva. Sem lei, provavelmente a nossa vida seria uma desordem, se cada um pudesse fazer aquilo que bem pensa a seu bel prazer. Mas existe um outro tipo de limite, que são limites aos quais nos impomos. Limites que muitas vezes nos impedem uma vida significativa e feliz. Eu lembro que no programa passado eu falava muito na questão do somar para unificar, não é? Ou seja, nós estabelecemos uma unidade coletiva a partir da unidade individual. O que significa a unidade individual? Unidade individual é o encontro consigo mesmo, quer dizer, é você descobrir as suas aptidões, é você perceber-se, é você sentir realmente qual é o seu dom, a sua competência, qual é o seu lugar neste contexto chamado sociedade, qual é a sua aptidão, como você deveria desenvolver a sua profissão. Consequentemente, quando você se encontra, quando tem esse ajuste consigo mesmo, você se torna útil ao próximo, produtivo ao próximo. E o erário, aquilo que você ganha, é uma consequência natural desse trabalho que você dispõe no cotidiano. E é interessante que eu percebo nas coisas cotidianas, hoje a introspecção me fez muito perceptivo em relação ao momento presente. O quanto que o grau de insatisfação relacionado à vida humana tem a ver com a gestão de competência do ser. O que eu quero dizer com isso? Eu vou esmiuçar bem isso para que vocês que me escutam na noite de hoje possam entender. Porque o princípio 1 fala que nós temos limites na vida, limites que devemos respeitar, mas ele fala também que tem limites que nós nos impomos que devemos superar para ter uma vida mais feliz e significativa. E o nosso segundo princípio, ele anuncia exatamente isso, que devemos buscar a superação deste limite que impede o nosso crescimento. E aí é interessante. Por que eu digo que é uma questão de competência? Eu vou dar exemplos simples para que vocês possam assimilar o que eu estou dizendo. Por exemplo, eu tenho feito uma experiência em relação quando eu preciso de um cabeleireiro ou de um barbeiro para cortar o meu cabelo, não é? Então, normalmente eu vou em lugares diferentes, até para fazer uma análise. E algumas dessas pessoas eu conheço eles cotidianamente, de como eles vivem, conheço o grau de insatisfação relacionado à vida, não é? Só que é impressionante, quando você chega para ser atendido, existe uma dispersão em relação à função daquele que está executando o trabalho de fazer o seu corte de cabelo. Por exemplo, num dos casos o rapaz conversava aleatoriamente com um dos presentes que estavam ali, que não ia nem cortar o seu cabelo, estava ali matando um tempo, e eles conversavam gostosamente, que o assunto é interessante, que é futebol, não é? Mas, no entanto, ele cortava o meu cabelo com uma agilidade que lhe era comum, mas totalmente dispersivo em relação àquilo que ele estava fazendo.
Obviamente, ninguém ficaria satisfeito quando alguém está lidando com algo que pertence a você, ainda mais de fórum íntimo, como é o seu cabelo, completamente dispersivo, como se aquilo fosse algo aleatório, quer dizer, ele não estava centrado. Consequentemente, há uma insatisfação do cliente em relação a isso. Ora, essa insatisfação do cliente termina por se tornar uma insatisfação do próprio profissional, este que conheço pessoalmente e sei que é insatisfeito com a sua profissão. Mas vejam bem, essa insatisfação se deve à falta de gestão de competência dos detalhes. Porque se você está fazendo algo, se centre naquilo que você está fazendo. Consequentemente, o cliente vai ficar mais satisfeito. Outro aspecto interessante, vocês já perceberam, os homens, como incomodam os pelos do nariz e das orelhas. Eu pergunto qual é o custo que um barbeiro tem, um cabeleireiro tem, para higienizar isso, ou seja, para cortar esses pelos incômodos da orelha e do nariz. Quase nada. E são poucos que se dispõem a fazer esse trabalho, não é verdade? E no entanto você leva isso, você considera isso com uma aptidão maior. Que dizer então falar da questão higiênica? Eu acredito que você que está me ouvindo já pegou provavelmente algum tipo de caspa em cabeleireiros. Eu não tenho problema de caspa, mas já saí de cabeleireiros com problema de caspa, né? Significa que os aparelhos que foram usados em você não foram higienizados. Ou seja, ele foi usado em alguém que tinha caspa, consequentemente, isso passou para você. Parece uma besteira o que eu estou falando aqui? Não. Não é uma besteira, porque a insatisfação desse profissional que está executando a profissão com falta de aptidão se deve ao fato de falta de gestão de si mesmo, de percepção de que a sua profissão não está sendo feita a contento. Eu citei isso porque são detalhes extremamente simples, né, que requer sequer investimentos, vamos dizer assim, de grande monta. São apenas detalhes que, se fossem observados, traria um grau de satisfação maior àquele que está sendo atendido, consequentemente, um grau de satisfação maior ao profissional que executa o trabalho. Obviamente, teria uma clientela maior, mais satisfeita, o que também faria com que ele não precisasse trabalhar num preço tão reduzido, porque se a demanda é grande, consequentemente você pode estabelecer um preço melhor e selecionar a sua clientela. E essas questões passam só por questões puramente higiênicas, né, de uma falta de gestão e de percepção daquela profissão que você está exercendo. Nós vamos falar mais sobre essa questão de superar limites, principalmente do ponto de vista profissional, no próximo bloco. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timor Grande, Brunópolis, Tangará e agora no Tacílio Costa, no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, na noite de hoje com vocês, o sócio pensador Fiorella Agostini Filho, para o nosso programa Pensamento Livre, que tem sempre o apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte. É interessante que esta via sacra que eu faço em relação ao comércio, como citei anteriormente, ao cabeleireiro, enfim, aos restaurantes, ela é necessário até para minha
para o meu próprio desenvolvimento em relação a empresas quando solicitam palestras e tal, para que a gente possa ter uma percepção do que deve e pode ser melhorado, né? Por exemplo, do ponto de vista empresarial, como a gente vê em empresas de grande porte, com 200 funcionários para cima, muitos queixumes em relação àqueles que são comandados, né? Mas, no entanto, é uma questão que eu sempre me pergunto, quer dizer, gestão de competência, a insatisfação, ela tem que ser decorrente, de fato, de uma injustiça externa para se justificar. E normalmente não é isso que ocorre. Normalmente a insatisfação humana, ela se deve à falta de gestão de competência de si mesmo. Porque eu sempre digo assim, não importa a empresa que você trabalhe, se você se dedicar totalmente, de corpo e alma, como eu costumo dizer, alguns dizem assim, poxa, mas você é puxa-saco, está puxando o saco do patrão? Não. É uma questão de competência. Se você der o máximo de você, o máximo daquilo que você sabe fazer, se você desenvolver competência na sua função, eu digo a você, se esta empresa não reconhece o seu trabalho, tenha certeza absoluta, muito breve você estará numa empresa que vai reconhecer a sua competência. Às vezes até indicado por um colega seu, que viu a sua aptidão e estava na outra empresa e disse, olha, eu conheço um rapaz assim, assim. Sei casos, inclusive, de pessoas aqui de Otacílio Costa, que foram procuradas até pela BMW, para trabalhar na BMW, né, porque tinham competência na sua profissão. Prefiro não citar o nome da pessoa, porque não pedi permissão, né? Mas a pessoa é competente naquilo que faz. Então foi até solicitado por empresas de outras cidades para que fosse trabalhar nessas empresas, dada a sua aptidão, né? Então volto a frisar, às vezes essa insatisfação não tem muito a ver com a empresa ou com o salário, mas com gestão de competência, ou seja, se eu melhoro a minha competência, se eu supero esse limite que eu estou impondo a mim mesmo. E é impressionante, olha, quando a gente observa de fora como as pessoas menosprezam a sua capacidade e o seu potencial. Eu vejo o potencial nas pessoas enorme. No entanto, quando você fala com elas, elas mesmas não têm a percepção desta capacidade que lhe compõe, não é? Por isso que eu motivo muito a questão da introspecção, desse momento de interiorização humana, né? De fechar os olhos e ficar um pouco consigo mesmo, para ver até que ponto efetivamente eu posso superar essa função. Restaurantes, por exemplo, nós temos restaurantes de preços populares, né? Nós temos restaurantes com preço bem mais elevado. Observem vocês, se você frequentar um restaurante de preço popular e um restaurante, vamos dizer assim, classe A, né, mais elevado, quais são as diferenças básicas, né? Eu diria que é interessante que o alimento, às vezes, que aquele restaurante popular coloca, por exemplo, eu conheço um restaurante popular em Balneário Camboriú, que serve um buffet livre a R$10, com 3 tipos de carne, peixe, frango e carne de gado, né? Uma qualidade excepcional, e o valor da refeição é R$10, né? No entanto, eu conheço um restaurante classe A, também em Balneário, que também serve 3 tipos de carne, né? Só que o preço é R$70 por pessoa. Qual é a diferença? Então eu fico observando as diferenças. A diferença está na apresentação, né? Recentemente, por exemplo, a gente quis comer um peixe na cidade de Lages e saí com a minha esposa e fomos comer um peixe em determinado estabelecimento, né? Honestamente não dava vontade de voltar lá, e até não era tão acessível o preço, porque, poxa vida, ele colocou o prato e os talheres sem aquele invólucro de plástico, né? Os talheres já sem qualquer proteção, e soltou numa mesa que sequer tinha uma toalha, né? Então, a questão de higiene. Pô, você não se sente bem quando isso é feito. Então, são questões básicas assim, poxa, uma toalha decente na mesa, né? Talheres bem envolvidos, né? Os restaurantes melhores, normalmente, eles passam álcool nos pratos e nas taças, para que não fique nem impressão digital, não é verdade? Então, basicamente, são esses diferenciais, mas o que compõe a comida, o que compõe o alimento, normalmente é o mesmo arroz, o mesmo feijão, ou a mesma carne, às vezes um pouco melhor, né? A diferença não é muito grande, é uma questão efetivamente de gestão. Eu não estou dizendo que não devam haver restaurantes a preços populares, né? Eu acho que pode haver restaurantes a preços populares com esses cuidados de gestão. Consequentemente, vai ter uma demanda como esse que eu citei, que é muito bom,
Tem uma demanda que eu não vou no horário do meio-dia, por exemplo, porque tem filas enormes. Então eu prefiro chegar às 11 horas da manhã ou 1 da tarde, porque já o movimento ficou menor, né? Aí você já consegue uma mesa mais fácil, etc. Mas eles conseguem conciliar preço e qualidade, né? Então tem uma higiene muito boa, né? São questões simples, mas volto a frisar. Quer dizer, aí o dono do estabelecimento, aí o próprio garçom, por exemplo, né? Como é comum, por exemplo, um garçom que chega e solta a bebida na mesa e sequer abre, se é uma latinha ou se é uma garrafa, ou abre e deixa a garrafa ali com a tampa em cima, né? Ora, isso vale para qualquer tipo de estabelecimento, né? Informar basicamente como deveria ser o comportamento de um garçom. Ou então ele abre o refrigerante ou a cerveja, ou enfim, a bebida que você solicitou e enche o copo até derramar, né? Que isso é totalmente indelicado, a gente sabe que sempre o copo deve ser colocado alguma coisa até a metade do recipiente, né? Mas esse tipo de gentileza, isso é viável em qualquer estabelecimento de qualquer valor. Consequentemente, você está preparando aquele indivíduo que serve para se tornar um ótimo garçom, que vai ter um grau de satisfação relacionado à vida maior, que vai de repente obter até boas gorjetas ou até um trabalho num restaurante onde o seu salário será mais condigno, né? Você vai ter um ambiente também que vai ter uma atração maior no atendimento, né? Porque conta muito isso. Eu estou colocando essas questões porque para mostrar que às vezes a superação humana se deve efetivamente à incompetência de gestão pessoal, a ausência de percepção de como fazer melhor. Isso vale até para o gari. Eu estava no engarrafamento na Avenida Brasil ontem, em Balneário Camboriú. Isso deveria ser umas 9 horas da noite. Eu observava um jovem gari de uns aproximadamente 25 anos, acredito eu. Mas eu fiquei observando tão atentamente aquilo, que me chamou demais a atenção a precisão com que ele buscava cada bituca de cigarro, né, para manter aquilo extremamente limpo num dos calçadões que atravessava ali a Avenida Brasil. Aí eu dizia, caramba, olha só. Então você vê competência às vezes em profissões humildes, né? Quer dizer, então sempre tem essa competência de gestão, ela passa por essa questão de percepção do que você está fazendo no momento em que está fazendo. E isso gera um grau de satisfação profissional muito grande, do dever cumprido, da coisa bem feita, né? Consequentemente, traz também o dividendo, que o dividendo não deve ser a meta. Muitas pessoas colocam o dividendo como a meta. O dividendo deve ser a consequência. Eu já falei aqui do médico, né, que não sequer levanta a cabeça quando você vai fazer uma consulta. Eu já passei por isso com a minha esposa. No entanto, estivemos num outro médico que, poxa vida, sabe? Pergunta como é que você está antes de entrar no assunto efetivo do qual você foi ali. Quer dizer, te trata como um ser humano, porque está gostando daquele trabalho que desenvolve, daquilo que está fazendo. Consequentemente, você sente confiança naquele médico. Você acredita na possibilidade de um restabelecimento. Não é verdade? Então, em todas as funções, em todas as profissões, não é? Contadores, já tive muitos problemas com contabilidade, muitos problemas seríssimos. E são pessoas que a gente, que é comerciante, que é empresário, confia plenamente, porque eles cuidam de tudo que é da gente. Não há segredos entre o contador e aquele que é empresário, nós sabemos disso. Porque ele sabe do teu faturamento, ele faz o teu imposto de renda. Então imagine a capacidade de gestão que tem que haver nessa pessoa de si mesmo, não é? Porque ela está lidando com a vida do outro. E isso vale para padres, isso vale para pastores, não é? Para aquele que lida com o ser humano. Quando a gestão da gente é em relação ao outro, olha só o grau de responsabilidade que vai sobre os nossos ombros. A sociedade do pensamento livre, nós também lidamos com seres humanos, com vidas que estão tentando se melhorar, que estão buscando superação. E isto requer uma responsabilidade muito grande. Mas como é que eu posso ajudar alguém a ter uma capacidade de gestão sobre aquilo que é deficiente na sua vida? Tendo uma competência de gestão em primeiro instante sobre a minha própria vida. Então não pense vocês que eu sou um mero observador da vida alheia, não. Eu observo a minha própria vida.
Recentemente eu fechei um negócio de grande monta, e sei que tem um dos sócios pensadores, sócio melhor dizendo, que está me ouvindo nesse instante, que foi testemunha desse negócio, né? E o cliente dizia assim para mim: como é que eu te pago isso? Como é que você vai tirar o pedido? Eu disse: não vou nem tirar pedido. Digo, eu vou fazer o trabalho e depois o senhor paga da forma que o senhor quiser. E envolvia um valor relativamente grande. E esse senhor estipulou uma data que era até dia 15 de novembro, né? E eu não prometi que entregaria na data. Eu digo: olha, eu vou tentar, eu vou me esforçar para lhe entregar nessa data, mas não posso assumir esse compromisso, porque a gente sabe das intempéries, das coisas que não dependem só de nós, que dependem dos outros. No entanto, eu consegui entregar o trabalho com 3 dias de antecedência, entreguei dia 12, né? Ora, o elogio era desnecessário, o importante foi que ele me pagou à vista. Não passe no escritório amanhã e tal. Ele me elogiou, disse: olha, obrigado pela tua competência, me entregou bem antes. Ele disse: eu achei que tu não ia conseguir entregar dia 15, né? Mas isso é desnecessário. Quando você é competente naquilo que faz, você não precisa de elogio. Porque eu acho que o maior elogio é quando o indivíduo paga, né, pelo trabalho que você prestou, e paga com prazer, não pediu prazo, não pediu absolutamente nada, simplesmente me pagou à vista pelo trabalho que eu havia executado. Gestão de competência. Então eu tenho que ter uma gestão competente sobre a minha vida, sobre os meus negócios, sobre aquilo que eu faço, porque como eu vou orientar o outro, né? Em relação, por exemplo, à vida 2, eu já estou quase chegando aos 60 anos de idade, e é lamentável o comportamento de casais nessa faixa etária, né? Principalmente quando você está em ambientes públicos, você percebe, às vezes o homem vai na frente da mulher, desce do carro, sequer abre a porta para ela. Eu costumo dizer que nessa época a nossa virilidade de homem diminui bastante, porque a gente já não é mais tão jovem, né? Então diminui também, consequentemente, já a nossa autoestima, consequentemente nós temos que fazer alguma coisa para compensar essa ausência, para manter a nossa balança equilibrada. Estou falando para o pessoal da faixa de 60, mais de 60, né? E o que seria que nós poderíamos fazer? Ora, tratar a nossa companheira com carinho maior, com uma dedicação maior, com uma educação maior, abrir a porta do carro gentilmente para ela, né? Não andar sempre à frente e ela atrás, quer dizer, sequer de mão dada ou sequer enganchado um ao outro. Acredite, esse tipo de comportamento, de gestão de si mesmo, aumenta a autoestima, aumenta o amor pelo outro, aumenta o amor por si mesmo. Esse respeito com o semelhante, principalmente quando esse semelhante é um semelhante muito próximo. Então são pequenas coisas que podemos fazer no nosso cotidiano, que consequentemente nos vão dar uma vida melhor e mais feliz. Nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos em seguida falando dos princípios da Sociedade do Pensamento Livre. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timor Grande, Brunópolis, Tangará e agora no Tacílio Costa, no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez na noite de hoje com vocês, o sócio pensador Fiorella Agostini, no nosso programa Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe e Vida, aquários e lagos ornamentais de pequeno e grande porte.
Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que esta crítica que eu estou fazendo, ou essas pequenas observações relacionadas à vida cotidiana, que citei os restaurantes, citei aqui os cabeleireiros, os barbeiros, enfim, é uma crítica no sentido de ajudar que o indivíduo desperte, né? A gente disse outro dia, o que é sair das trevas para a luz? Sair das trevas para a luz é abrir os olhos, é começar a enxergar. Tem algo que eu posso fazer na minha profissão, tem algo que eu posso fazer na minha relação, tem algo que eu posso fazer na minha vida familiar, como filho, como pai, né, como irmão, não importa se eu moro numa pensão, quer dizer, eu posso acrescentar alguma coisa ao meu comportamento que contribua para uma vida melhor, nesse espaço que eu vivo, neste lar que eu vivo, né? E isto passa pela observância de si mesmo, ou seja, o que é introspecção? Introspecção é a análise de pensamentos e sentimentos. Então, quando eu começo a pensar em mim e me invade um grau de insatisfação relacionada à vida, o princípio 2 nos diz: eu quero ter uma superação em relação àquilo que me deixa insatisfeito. O princípio 3 nos coloca tempo para o pensamento livre e introspectivo. Porque quando eu tiro tempo para fechar os meus olhos e para pensar sobre mim e fazer esta análise de mim mesmo, eu poderia começar me perguntando, fechar os meus olhos e dizer: a que se deve a minha insatisfação? Vamos usar um exemplo aqui bastante doloroso. A minha insatisfação, vamos falar de forma hipotética, a minha insatisfação se deve ao meu casamento. A minha esposa não me compreende, é uma mulher difícil de lidar, né? Eu estou completamente infeliz. É interessante que quando a gente tem um problema, a gente tem opções em relação ao problema. Um é ignorar o problema, fazer de conta que ele não existe, o que não traz absolutamente nada. O outro é tentar fugir do problema, né? Muitas das vezes até fazem uma viagem para relaxar, etc., mas o problema continua. E a terceira opção, e que seria a opção mais inteligente, é enfrentar o problema. Então, nesse aspecto, eu faria assim, a primeira pergunta que eu faria: caramba, você casou com uma espingarda na cabeça? Então, primeiro faça uma análise do que te levou a casar com essa pessoa que nesse instante você reclama. Obviamente que haviam predicados interessantes, caso contrário você não estaria com ela convivendo, ou vice-versa, você com o marido, né? Isso é extremamente importante, fazer um levantamento desta relação. Mas para aí, o que nos aproximou? Porque às vezes se a gente pergunta para o rapaz, né, quanto tempo faz que você está casado? 10 anos? 15 anos? 15 anos. E se você pergunta assim, quanto tempo faz que você não sai passear com a sua esposa? Quanto tempo faz que você não leva ela ao cinema? Porque você fazia isso quando namorava. Por que você não faz mais isto? Você senta com ela no sofá da sala para acariciá-la, para beijá-la, como faria outrora lá nos tempos de namoro? Então talvez esse seja um dos problemas desta relação deteriorada. A ausência de uma ação, primeiro de uma atitude mental, não é? De situar aquilo que está errado. E depois, consequentemente, de uma ação objetiva no sentido de melhorar. Eu diria que esta é a opção mais sábia. Porque o problema não é a mulher ou o marido, o problema somos sempre nós. O problema está em nós. A outra opção, tremendamente radical, seria: bom, eu sou livre, então vou arrumar a princesa dos meus sonhos. Seria aquela situação mais dolorosa de uma separação e de você conquistar a princesa dos seus sonhos. Mas não esqueça jamais que outrora esta era a princesa dos seus sonhos, ou o príncipe dos seus sonhos, não é? Então será que as chances numa segunda relação não seriam as mesmas? Será que não seria mais conveniente ajustar essa relação atual? Então, tempo para o pensamento livre e introspectivo.
Ora, eu estou insatisfeito com a vida. A que se deve a minha insatisfação? Muito bem, então a minha insatisfação está relacionada à minha relação íntima. Conversa com ela ou com ele. Se você vive a dois, deve haver intimidade. E intimidade é não haver segredos. É haver coragem de confessar fraqueza, limitações e capacidades. É haver capacidade para o diálogo do ajuste. Porque acredite, você, tanto quanto ela, almejam a felicidade. Ninguém quer ser infeliz. Então, o que podemos fazer? Agora, lembre-se que a felicidade é um propósito que eu tenho que ter em mim. E a felicidade em mim só se tornará possível se eu conseguir fazer alguém feliz. Este é o preço de se tornar feliz. Então, o objetivo é, para você que está me ouvindo, eu vou fazer essa mulher feliz. Eu vou parar de fazer exigências e ver o que eu tenho que dispor a ela para fazer ela feliz. Vale também para o inverso. Vou fazer este homem feliz para você que é mulher que está me ouvindo. Na questão profissional, a mesma questão. Eu estou insatisfeito. Por quê? Porque eu gostaria de comprar um carro, mas, no entanto, o meu salário não dá para mim financiar um carro. Eu me lembro de uma história verídica que eu conto no livro de um açougueiro chamado Jorge. Eu já contei aqui, mas vou repetir porque eu acho essa história magnífica. E o Jorge estava separado da esposa, ele era paulista, tinha vindo embora para Itajaí. Na época eu trabalhava com construção civil em Itajaí, a gente se encontrava no fim do dia para bater um papo, um happy hour e tal. E o Jorge amava demais a mulher. E aí ele não queria aquela separação, mas ele caiu na besteira de fazer uma traição, consequentemente a mulher não aceitou, né? Foi uma única vez de fato que ele errou com ela, mas foi suficiente para que rompessem o casamento. E aí a gente começou a orientar ela, Jorge, tenta conversar com ela, tenta pedir perdão, promete que você não vai repetir o erro, enfim. E aí ele foi optando por essas ações, telefonava para ela com frequência e ela aceitou que ele voltasse a viver com ela. E aí a queixa dele começou a mudar, porque ele trabalhava de açougueiro, ganhava muito pouco. Ele dizia, caramba, como é que eu vou voltar para São Paulo, né, pai de 3 filhos, com esse salário de açougueiro, o que eu vou levar para ela materialmente? E aquilo, sucessivas vezes ele fazia esse queixume e falava a mesma coisa. E um dia, eu até no intuito assim, de me ver livre daquela situação, nem estava pensando de fato que eu iria ajudá-lo. Eu olhei para ele assim, numa atitude mesmo de romper, disse para ele, Jorge, você não é açougueiro? Ele disse, sou, tu sabe? Eu digo, então Jorge, para de reclamar, pega 1 quilo de carne, corta os pedacinhos, cara, pega uns bambu, que lá em Itajaí é cheio de bambu, todo canto tem bambu, faz uns espetinhos e sai vender fora de hora, cara. Trabalha o teu expediente normal e sai vender fora de hora. Ele sumiu, ficou uns 30 dias, nós não vimos mais o Jorge. Um dia eu estava passando na frente da universidade, lá da Univale, bem na hora do movimento da entrada dos alunos, e eu escutei Léo, né, que é o meu apelido, meu nome é Fiorello, me chamam de Léo. E eu olhei, achei que não fosse comigo, de repente eu olhei, estava lá o Jorge de jaleco branco, com cap branco, com a churrasqueira com 3 andares, caprichada, com grelha, né? E ele fazia espetinho de linguicinha, de frango e de carne de gado. E uma fila de estudante, uma higiene, uma farinha, uma cumbuca de farinha, né? E ele disse, vem cá, e atendendo os clientes e tal, vem cá, eu preciso te dar um abraço, te agradecer. Eu digo, não me agradeça, você fez por você. À noite ele trabalhava ali, e de dia ele trabalhava na travessia da balsa ali de Itajaí para Navegantes, quem conhece. O que significa isso? Gestão de competência. Então você que está aí no princípio 3, fazendo o teu pensamento introspectivo, eu estou insatisfeito, porque eu quero comprar um carro, eu quero construir uma casa, mas o meu salário não alcança. Pode acreditar, se você está insatisfeito com algo que você almeja, é porque reside em você a competência de conquistar o que você almeja. Então a questão não é o que você almeja. O que você almeja não está errado, nem a casa e nem o carro, se você está almejando isso. O que está errado é você não buscar em você a capacidade de suprir a questão financeira para realizar esse projeto. Porque acredite no que eu estou dizendo a você nesse instante, meu amigo, minha amiga.
A capacidade reside em você. Depende de que você realmente faça esse momento introspectivo e se pergunte: de que forma eu posso aumentar o meu salário? De que forma eu posso fazer um outro trabalho além desse que já executo? Quais são as minhas reais aptidões? O que eu posso fazer nos horários que me sobram? Que tipo de curso que eu posso fazer para conseguir um salário melhor? Hoje tem tantos cursos disponíveis. Então sempre existe um meio, uma maneira de você ter uma gestão melhor sobre você, com uma competência maior em busca de seus objetivos. Porque, volto a frisar, insatisfação é igual falta de gestão de competência de si mesmo. Porque quando o indivíduo se realiza, vou contar uma historinha bem rápida. Nós pescávamos num sítio, numa fazenda de um fazendeiro bem famoso de Lages, Aliás, ele tinha até 3 fazendas lá em Lages. E a gente pescava às margens do Caveiras lá. E tinha um dos caseiros dele lá que era muito satisfeito com a vida que levava. Então eu me lembro que uma ocasião a gente estava bem na hora do meio-dia, assando uma carne gostosa, comendo um churrasco, e o caseiro estava lá sentado conosco, usufruindo daquele almoço, e o fazendeiro chegou com os seus seguranças, todo acelerado e ocupado, como ele sempre era, e a gente convidou ele: olha, senta aí, vamos comer um churrasco. Não, eu tenho que ir para outra fazenda, eu estou cheio de compromisso e tal. A gente falou: você já almoçou? Não almocei. Mas você não vai ter que almoçar? Vou ter que almoçar, mas não sei se hoje eu vou ter tempo e tal. Enfim, ele saiu naquela pressa, cuidando dos seus afazeres, dos seus negócios, No entanto, o caseiro estava ali, E aí o colega de pescaria, que até era o Geraldo, perguntava para o caseiro: e daí, fulano, como é que está a vida? Eu estou satisfeito, já plantei um milho aí para as galinhas, já isso e aquilo e tal. Dentro da expectativa dele de vida, ele estava completamente realizado. Saindo de lá, o Geraldo me perguntava: Léo, quem que é mais feliz, o fazendeiro ou o caseiro? Eu dizia: o caseiro. Por quê? Porque a gestão de competência do caseiro era limitada àquilo. Então tem pessoas, que são limitadas, que realmente ele está satisfeito com aquilo que ele conquistou, ele não quer mais, entende? Ele já é feliz com aquilo que ele buscou. Agora, se esse não é o teu caso, se você olha para a tua vida e não está satisfeito com a tua conquista, então pode ter certeza, aí há uma má gestão de competência, porque a vida tem um senso de justiça fantástico. Quando você conquista exatamente aquilo que é da sua competência, você não sente falta de mais nada. Acredite no que eu estou te dizendo. Então, insatisfação, volto a frisar, é igual incapacidade de gestão. Por isso nós estamos colocando essas questões na noite de hoje. Vamos para mais um breve intervalo e voltamos para o nosso último bloco. Peixe Vida Aquários e Lagos Ornamentais é uma empresa que vem agregando valores e humanizando clientes. Através do projeto Execução de Aquários e Lagos de Grande Porte, atendemos nos 3 estados do Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visite nosso site peixevida.com.br. Peixe Vida, há 30 anos dedicados à vida. Avenida Belisário Ramos, 5.194, Centro de Lages. Fone 32 24 0559. Funerária São José, Matriz Lages, fone 49-3224-4124. Filiais Correia Pinto, Ponte Alta do Norte, Timor Grande, Brunópolis, Tangará e agora no Tacílio Costa, no fone 3275-2087. É nos momentos difíceis da vida que necessitamos de amparo. Funerária São José, ao seu lado nas horas difíceis da vida. Voltamos, amados ouvintes, mais uma vez com vocês, o sócio pensador Fiorella Agostini Filho, nosso programa Pensamento Livre, sempre com apoio cultural da Rádio Cidade FM 98.3, a sua rádio, a nossa rádio, a Rádio do Povo, da Funerária São José, com você nos momentos difíceis da vida, da Peixe Vida, Aquários e Lagos Ornamentais de pequeno e grande porte.
É tão interessante que eu poderia aqui ficar, eu acho, até a meia-noite discorrendo sobre assuntos relacionados à gestão de competência, né, e de insatisfação humana. Porque a insatisfação humana é a falta de desenvolvimento da aptidão do qual você foi designado. Ou seja, o Criador das criaturas, quando te colocou no mundo, Ele te colocou com um desígnio, com uma competência. Ninguém é colocado aqui nesse planeta de forma aleatória, quer dizer, cada um vem com uma função. Eu sempre falo dos Jogos Paralímpicos, né? Pessoas extremamente limitadas, no entanto, com uma gestão de capacidade e competência que muita gente com 2 braços e 2 pernas às vezes não consegue, né? E essa insatisfação se deve realmente a gente dar respostas. Hoje eu estava lendo um trecho do livro do Dalai Lama, A Ética para o Novo Milênio, e ele colocava essa questão das pessoas com problemas, né? E ele dizia que a tendência natural das pessoas às vezes até é procurar oração e meditação. E ele dizia que isso também, ou drogas, ou álcool, isso também é uma forma de adiar uma ação mais direta. Ou seja, eu devo pedir a Deus as coisas, sim, mas aquilo que eu não posso resolver, aquilo que está aquém da minha capacidade de responder. Porque senão eu estou sendo injusto com o próprio Deus, com aquele que me criou, não é? Porque se Ele me faz com uma capacidade, com uma competência, e eu não correspondo a essa competência, a essa capacidade que reside em mim, eu estou me omitindo, não é verdade? Bom, os nossos princípios são esses, né? Primeiro, como eu citei anteriormente, a admissão de limites, né? Limites que nos são impostos para uma vida social possível, e limites que impedem a nossa satisfação pessoal. Princípio 2, a busca de superar esses limites que impedem a nossa satisfação, a nossa felicidade pessoal, sejam eles de relacionamento, de convívio social, de trabalho, enfim. Terceiro princípio, que é o princípio talvez mais importante, é o único que requer uma ação efetiva. Tempo para o pensamento livre e introspectivo. Por quê? Porque nós acreditamos que a solução dos problemas que residem em nossa vida estão dentro de cada um de nós. Agora, elas só vão se revelar a nível de consciente, por exemplo, dando uma luz de um novo trabalho, uma nova opção de ação, se efetivamente eu tiver um tempo para interiorização, ou seja, eu preciso estar só comigo mesmo, perguntando, como disse anteriormente, quem sabe, a que se deve a minha insatisfação em relação à vida, e num segundo momento, o que eu posso fazer a respeito. Se você não tiver uma resposta, aquiete. Fique simplesmente em silêncio, de olhos fechados. Comece a fazer a introspecção disciplinada todas as manhãs, e eu te dou certeza absoluta que em menos de 30 dias você terá uma resposta positiva e direta sobre uma ação que você vai poder tomar para solucionar o seu problema. E o quarto princípio, ele traz um senso de justiça que eu acho fantástica, porque é a análise da transformação. Porque na sociedade nós sugerimos, se você está fazendo a introspecção disciplinadamente, você tem que analisar até que ponto efetivamente isso modificou a sua vida. Porque se não modificou, não faça mais, né? Eu já comuniquei a vocês, a Sociedade do Pensamento Livre hoje tem encontros só fechados para sócio, né? Isso não impede que você pratique a introspecção em qualquer lugar que você se encontre. Por isso nós vamos continuar difundindo essa ideia da introspecção, porque acreditamos que a introspecção é algo modificador de vidas, né? Mas se você tiver a vontade, o desejo de se tornar um sócio, você vai ser avaliado dentro da questão introspectiva, porque é essa a ideia, é colocar uma aptidão maior no ser humano de autogestão de si mesmo, através da prática introspectiva, para que ele possa se qualificar a tornar-se um sócio pensador da Sociedade do Pensamento Livre. E o princípio quarto, ele é fantástico, porque ele é essa análise. Eu estou fazendo a introspecção, então as pessoas que ficaram conosco são pessoas que se transformaram.
que tiveram efetivamente uma transformação de vida muito evidente, muito forte em todos os níveis, ou seja, em tudo aquilo que está relacionado à vida de cada um de nós, né? E esta capacidade, o que me assombra é a certeza de que esta capacidade reside em cada um de nós, porque a vida tem um senso de justiça fantástico. E ela não colocaria, o ser superior não colocaria no mundo alguém sem o poder de autogestão de si mesmo, sem competência de se autogestar. Então, como eu disse no início do programa, a Sociedade do Pensamento Livre é uma cooperativa de pensamentos antagônicos, de pessoas com aptidões diferentes, com pensamentos diferentes, com religiões diferentes, mas acima de tudo de seres humanos que buscam efetivamente o objetivo maior que move a Sociedade do Pensamento Livre, que é um viver melhor. Para encerrarmos o nosso programa na noite de hoje, gostaria de deixar uma reflexão introspectiva, lembrando que para você entrar em contato conosco, pode ser via Facebook ou mesmo no nosso site, não é verdade? Sempre acessando Sociedade do Pensamento Livre. Há um ser supremo para a Sociedade do Pensamento Livre, e esse ser é a vida. Se amarmos a vida em todas as suas formas de manifestações, honraremos tudo o que há, pois eis que a vida é só o que há. Muito obrigado pela companhia de vocês até aqui, um bom final de semana a todos e até o próximo sábado. Boa noite.